Vamos à nossa aula de História. A nossa aula de História nós vamos trabalhar hoje na página 256. Pegue seu livro de História e abra na página 256. Nós estamos estudando a questão do deslocamento ao longo do tempo, principalmente, estudando esse deslocamento da população na época do Brasil colonial, certo? Na última aula que nós tivemos de História, nós estudamos sobre a questão, do movimento da população, adentrando-se, ao interior do sertão, encontrando aí as drogas do sertão, também iniciando aí a criação de gado, foi a pecuária, e hoje a gente vai ver uma atividade extrativa, certo? Que atividade extrativa é essa? A gente sabe que no nosso país, lá no início da colonização, nós tivemos várias atividades extrativas. Uma delas foi o pau-brasil, que foi a primeira, a atividade extrativa econômica foi a retirada do pau-brasil. Depois nós tivemos também o quê? A questão das minas, da retirada de minérios do nosso solo. E agora nós vamos para uma terceira atividade extrativa, que é o ciclo da borracha, certo? O ciclo da borracha também, foi uma atividade econômica extrativa que muito se destacou no nosso país e que trouxe para cá muitas pessoas, de vários lugares, de vários locais para aqui morar, para trabalhar nessa atividade. A gente sabe que o nosso país ele é muito rico, e no início da colonização, principalmente, tanto na questão da flora, quanto na questão da fauna, quanto na questão também, de metais preciosos. E a borracha, ela não ficou atrás do pau-brasil, certo? Ela foi uma atividade, que muito rendeu lucros ao nosso país. Então, essa borracha, ela era retirada de uma planta, que o nome dessa planta era chamada, mas na época tinha muito, que era a seringueira. Ela possui uma espécie de um leite, que esse leite, ele quando secava, ele se transformava em uma liga, E essa liga, claro, a gente chama de borracha, que essa liga, essa borracha, ela era o quê? Ela era natural. Então, ele diz aí que no final do século XIX, o látex, que era o tipo de borracha que era retirada da seringueira, passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. Por isso, a vinda de muitas pessoas para aqui trabalharem nessa atividade. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas, os primeiros 10 anos do século XX. E esse período ele ficou conhecido na história como o ciclo da borracha. Então, ele diz aqui que, atraídos pela promessa de encontrar trabalhos e boas condições de vida, muitas pessoas migraram, saíram de suas terras para virem morar aqui. Ele diz que, principalmente, milhares de pessoas migraram para a região norte do nosso país, com o objetivo, de trabalhar na extração do látex. E que a maioria dessas pessoas, elas iam de onde? Da região Nordeste, A gente sabe que a região Nordeste, ainda hoje, ela continua uma das 5 regiões que, assim, as pessoas que moram aqui, elas procuram muito, em outras regiões, atividades, trabalhos para a sua sobrevivência. Aí, a vida em meio à mata, Claro que as pessoas que vinham aqui trabalhar na extração, na retirada desse leite, que era o látex da seringueira, eles tinham que adentrar-se às matas. Então, ele diz aí que as pessoas que trabalhavam na extração do látex, elas eram chamadas de seringueiros, Os seringueiros eram os homens, que retiravam da seringueira esse leite, que se transformava em uma borracha. E eles enfrentavam difíceis condições de vida, Porque andar na floresta, eles não conheciam muito bem, Também tinha a questão, de se arranharem nos matos. Ou seja, muitos, obstáculos eles encontravam para estar retirando esse látex. E também eles viviam isolados, Muitos viviam isolados na selva ou em pequenas cabanas, pequenas choupanas que eles improvisavam para viver. Além também que eles ficavam expostos a muitas doenças, como a malária e a febre amarela,
que na época era muito comum nessa região. E além disso, os seringueiros, eles recebiam muito pouco, né? Ou seja, os seus salários eram muito baixos em relação ao trabalho que eles faziam. Aí ele fala aí na página 257 a riqueza da borracha, né? O que foi que a riqueza provocou, né, no nosso país na questão econômica. Então ele diz assim: a riqueza gerada pela exploração do látex estimulou um processo de modernização em cidades como Belém e Manaus. Ou seja, diversas ruas, elas foram modernizadas, elas foram pavimentadas graças à extração do látex da seringueira, né? Elas passaram a ter energia elétrica, elas passaram a ter redes de esgotos, elas passaram a ter iluminação, linhas de bondes elétricos, né? Além também da construção de vários edifícios, de muitos prédios luxuosos, né? Como também na parte da cultura. Foi construído teatros, foi construído bibliotecas, né? Mercados também foram construídos. Então, a presença, né, dos seringueiros retirando esse látex da seringueira causou um avanço muito econômico nas cidades, principalmente em Belém e Manaus, que foram os centros, né, que foram assim o foco onde se concentravam os seringueiros, que eram pessoas que tiravam látex da seringueira, certo? Então vocês vão dar uma lidinha melhor na página 256 e na página 257 e vão estar respondendo a atividade da página 258, ok?